Hare Krishna. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 9º capítulo, verso 12. E aqui a gente vai ter um verso bastante profundo que resume o caminho espiritual, assim, a perfeição do caminho espiritual. Isso é bem interessante. E esse capítulo todo tem sido muito forte, muito profundo, porque o Avaduta está ensinando o tema de desapego. O título do capítulo é Desapego de tudo que é material. E a gente tem visto que os gurus que ele tem trazido à tona são gurus que ensinam desapego. E o desapego é esse caminho para a libertação que você fica soltinho, já desligou daqui mesmo, então você agora começa a procurar coisa melhor. Nós vamos ler o verso juntos. Vamos lá. Yasmin mano labda padam yaritat. Yasmin mano labda padam yaritat. Shane shane munchati karma renum. Shane shane munchati karma renum. Satvena hridena rajas tamascha. Satvena hridena rajas tamascha. Viduya nirvanam upaiti anindanam. Viduya nirvanam upaiti anindanam. Yasmin mano labda padam yaditat. Yasmin mano labda padam yaditat. Shane shane munchati karma renum. Shane shane munchati karma renum. Satvena hridena rajas tamascha. Satvena hridena rajas tamascha. Viduya nirvanam upaiti anindanam. Viduya nirvanam upaiti anindanam. Yasmin mano labda padam yaditat. Yasmin mano labda padam yaditat. Shane shane munchati karma renum. Shane shane munchati karma renum. Satvena hridena rajas tamascha. Satvena hridena rajas tamascha. Viduya nirvana upaiti anindanam. Viduya nirvanam upaiti anindanam. Yasmin mano labda padam yaditat. Yasmin mano labda padam yaditat. Shanai munchati karma renum. Shana shana munchati karma renum. Satvena hridena rajas tamascha. Satvena hridena rajas tamascha. Viduya nirvana upaiti anindanam. Viduya nirvanam upaiti anindanam. Depois ela faz. Yasmin mano labda padam yaditat. Shane shane munchati karma renum. Satvena hridena rajas tamascha. Viduya nirvanam upaiti anindanam. Yasmin mano labda padam yaditat. Shane shane munchati karma renum. Satvena hridena rajas tamascha. Viduya nirvanam upaiti anindanam. Yasmin, no qual o Senhor Supremo, Manaha, a mente, Labdha, tendo
obtido. Para Uma situação permanente. permanente. Yaritat, Esta mesma mente. Shane, gradualmente, passo a passo. Passo a passo. Munchati, abandona. Karma, das atividades fruitivas. Renum, a contaminação. Satvena, pelo modo da bondade. Vridena, que se fortaleceu. Rajaha, o modo da paixão. Tamaha, o modo da ignorância. Cha, também. Viduya, abandonando. Nirvanam, a posição transcendental em que a pessoa se une com o objeto de sua meditação. O Paiti alcança Anindanam, sem combustível. Repita comigo, a mente pode ser controlada. Quando ela se fixa na Suprema Personalidade de Deus. Após alcançar uma situação estável, a mente se liberta do desejo contaminado de executar atividades materiais. Assim, à medida que o modo da bondade se fortalece, e aos poucos transcende-se até o modo material da bondade. Vou repetir. À medida que o modo da bondade se fortalece, pode-se abandonar de vez os modos da paixão e da ignorância. E aos poucos, transcende-se até o modo material da bondade. Quando a mente se livra do combustível dos modos da natureza, extingue-se o fogo da existência material. Então a pessoa alcança a plataforma transcendental da relação direta com o objeto de sua meditação. O Senhor Supremo. Uau! Vou ler de novo. É fácil. Preste atenção como é que é a sequência vocês podem fazer hoje. A mente pode ser controlada quando ela se fixa na Suprema Personalidade de Deus. Isso é fácil, né? Após alcançar uma situação estável, a mente se liberta do desejo contaminado de executar atividades materiais. Assim, à medida que o modo da bondade se fortalece, pode-se abandonar de vez os modos da paixão e da ignorância. E aos poucos, transcende-se até o modo material da bondade. Quando a mente se livra do combustível dos modos da natureza, extingue-se o fogo da existência material. Então a pessoa alcança a plataforma transcendental da relação direta com o objeto de sua meditação, o Senhor Supremo.
Não é fácil. Todo mundo pode fazer isso hoje, né? Então, o primeiro passo. No último verso, a gente colocou os acharyas comentando o verso deram o verso do Bhagavad Gita 6.47, Yoginamapi Sarvesham, dizendo que, né, de todas as yogas, Bhakti é a mais avançada. E ao longo de todo o Bhagavad Gita, Krishna fica sempre enfatizando que é com Bhakti que você vai realmente fazer esse contato. E se eu acho que eu contei certa, com 7 vezes Krishna fala mente e inteligências fixas em mim. Mente e inteligência fixa em mim. 7 vezes eu acho que ele fala no Bhagavad Gita, se eu estou me lembrando corretamente minha contagem. Mente e inteligência fixa em mim. Então esse é o foco nosso da consciência. A Prabhupada deu o nome do movimento, da sua instituição, Consciência de Krishna, justamente para não ter dúvida que era isso, que era mente, inteligência, consciência, fixa em Krishna. Não em qualquer coisa, não no Brahman, não no conceito vago, mas especificamente fixa em Krishna, no Supremo. Então essa mente inteligente fixa em Krishna, esse é o objetivo último, né? Esse é o Samadhi. Samadhi, quando você está, a gente tem que chegar nessa mente inteligência fixa em Krishna. Primeiro a gente tem que parar, primeiro tem que saber que primeiro você tem que estar aqui agora, e depois aí você pode conectar a Krishna. Por isso que na próxima linha, ele fala assim, após alcançar uma situação estável. Situação estável, o que ele está falando? Emprego público? Será que é isso? Concurso? Passou no concurso, trabalha para a Embrapa, está tudo tranquilo. Não é situação estável. Casou? Não, não é isso, né? Ele está falando. Essa situação estável é de quê? O que é estável que ele está falando? Que situação estável é essa? A mente, né? Situação estável da mente. Então, quando a mente estável, situação estável da mente, é que você já não está completamente maluco. Estável é o oposto de maluco, né? Dhira, nas palavras do Bhagavad Gita, Dhira, que é traduzido como sóbrio, eu gosto dessa tradução, sóbrio, né? Dhira, sóbrio. Porque o oposto de sóbrio, a gente pensa logo em bêbado, todo bobão. Então a gente fica com a mente bêbada, é um macaco bêbado, né, a nossa mente. Fica para todo lado, assim, perdido, emoções e desejos e anseios e lamentação. Então, primeiro, atinge uma situação estável. Então, a gente fala muito desse estágio avançado, como a gente está falando aqui, mas às vezes a gente esquece que a gente está, né, em Kali Yuga, a gente está aqui em 2015, então a gente está completamente maluco. Mais maluco que estava o turma aqui nessa época, o pessoal estava um pouco mais calmo, aqui outra era. Tudo era orgânico, né? Não tinha televisão, não tinha smartphone, não tinha internet, então já fica tudo mais calmo, né? Tem muito, você não, né? Imagina você ficar numa situação, imagina você morar num vilarejo, não tem televisão, não tem smartphone, não tem rádio, não tem TV, não tem anúncio, não tem revista, não tem jornal. Você está só lá, paisagem natural, comidinha orgânica, bem simples, né? E o máximo que acontece é que volta e meia passa uma figura lá e começa a falar o Mahabharata. É o que eles faziam, o Ramayana, né? Vai contar uma história assim. Passa lá e conta o Mahabharata, um Ramayana. Máximo isso. Então a mente fica... já está bem mais tranquilinha, né? A gente não, a gente está realmente com um desafio enorme, porque a gente está lidando com pressões quase que impossíveis, né? Assim, da mente, de atrações, de agitação, de estímulos. Nossa mente é hiper estimulada. Né? Então a gente está louco, né? A gente fica louco. E a gente ainda tem um monte de açúcar na comida, né? Então a mente fica louca também, né? Porque eles não tinham esse monte de açúcar, né? Nem tinha. Então, assim, um monte de açúcar, estímulos e tal, não sei o que, isso fica completamente maluco. Então, primeiro,
Os textos às vezes não falam muito desse básico, esses aqui são os textos mais avançados, a gente está lendo, esse aqui é o texto mais avançado, já é um nível já de mestrado. Então, no nível, se está muito avançado, eles não vão falar do básico, porque já você está lendo aqui, meu amigo, você chegou aqui, então já sabe, né? Se você está aqui, entende-se que você se qualificou, né? Só que a gente nem sempre se qualificou. A gente cai aqui pela misericórdia de Prabhupada e Chaitanya, a gente está lendo esses versos avançadíssimos. A gente está lendo instruções extremamente avançadas para grandes almas. E às vezes a gente está ainda engatinhando. Então por isso que a gente tem que às vezes ter esse pé no chão e falar, tá bom. E não adianta você ficar tentando agarrar, às vezes, uma instrução tão elevada como essa primeira linha. A mente pode ser controlada quando ela se fixa no Senhor Supremo. Você não, né? Você não consegue agarrar, não tem tração ainda, porque você nem sabe, você nem sabe que é sua mente, você não tem nem noção ainda, né? Você mal consegue manter a mente parada 5 segundos, como é que ela fica fixa em Deus? Você não consegue manter a mente fixa num copo de água na sua frente, né? Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco humilde, tem que ter essa humildade de falar, peraí, vamos trabalhar seriamente o ABC, porque eu estou lendo uma coisa muito avançada aqui pela misericórdia de Prabhupada e Chaitanya Mahaprabhu. Mas eu ainda nem sei escrever direito, nem sei se eu analfabeto. Então vamos pegar aqui as palavras, vamos fazer um Duolingo aqui espiritual, né? Bem simplinho, né? Vamos fazer bem simplinho aqui. Você tem que trazer o simplinho, aí você joga. E aí, como é que tá? Vamos ver se eu consigo. Aí você vai na misericórdia. Aí você tenta. Mas então, primeiro é isso. Então ele fala assim, após alcançar uma situação estável. Então a gente tem que primeiro alcançar essa situação estável. Como é que ele define a situação estável? Exatamente da mesma forma que Krishna define no Bhagavad Gita. O que ele fala? Quando você está livre de, eu vou ler aqui em sânscrito, karma renu. Karma. Quando você lê a palavra karma, é traduzido como desejos fruitivos. Você está livre do karma, mas aqui até botou para ficar mais óbvio. Karma renum, a contaminação. Renum. A contaminação kármica. O que é isso? Essa contaminação é a nossa grande doença. É a doença que nos mantém no mundo material. A doença do desejo material. A doença, especificamente, de desejar situações no futuro. Essa é a grande doença. Essa é a grande doença mencionada por Krishna no Bhagavad Gita. Essa doença que você vai ver no Bhagavatam em todos os textos. A doença de ficar planejando felicidade no mundo material. Desejando situações do mundo material, calculando que essas situações vão te trazer felicidade. Essa situação vai me trazer felicidade. Essa tal da felicidade condicional. A primeira coisa que você tem que fazer para começar a controlar, para ter uma mente estável, para começar o processo verdadeiro de conexão, você vai ter que lidar de frente, toda hora, dia a dia. Observe a sua mente. Fique observando, seja o drashtu, Patanjali menciona, né? A testemunha, seja isso, preencha esse papel que Patanjali nos deu, drashtu, testemunha, seja testemunha da sua mente, comece a testemunhar a sua mente, seja um observador da sua mente e fique atento quando começa o processozinho que vem, porque ele está lá, é uma contaminação. E ele vem e começa a brotar, e isso aqui vai ficar bom, isso aqui desse jeito, vou fazer assim, vai ficar legal, vou fazer assim. Aí você, peraí, que é isso? O que está acontecendo aqui? Aí você freia o processo, freia. Peraí. E agora? Vamos voltar. Qual que é o meu dharma agora? Deixa isso de lado um pouquinho agora. É para planejar? Então vamos planejar seriamente agora. Planejamento? Tá bom, vamos lá. Então eu vou mudar minha pousada, vou fazer isso aqui, vou vender a pousada. Tá bom, vamos planejar? Planejou? Para. Acabou? Salvou o arquivo? Botou na gaveta? Tranca. Agora volta para aqui agora. Né? Planejou, você não pode ficar, né? Você confunde planejamento com anseio. Fica desejando. Planejar não é desejar.
Planejar é você sobriamente pensar o que vai ser melhor, qual que é o seu dever, para onde você deve ir. Planejamento, você não está ansioso, você não está agitado com o planejamento. O planejamento não deve te agitar. Se você está ansiando pelo resultado, vai ser tão legal, eu vou ter... pronto, aí já não é mais planejamento, aí já virou desejo material. Vai ser tão bom para fazer isso, vai ser aquilo, vai ser tão legal. Nossa, vai ser tão legal, vai lá. Pronto, já não é mais planejamento, você já caiu na armadilha. Você já caiu no karma renum, te atacou de novo. Sua mente ficou agitada. Você ficou com anseio para a coisa, você está desejando, você está no ciclo kármico, você vai ficar frustrado, você vai ficar insatisfeito, você começa a quebrar todas as outras regras do yoga. Insatisfação, você vai se sentir agitado, você vai perder gratidão, porque se não aconteceu ainda, você vai ficar grato que não aconteceu o negócio que você quer que aconteça? Não dá, né? Você fica grato quando você... agora dei, né? A pessoa te deu, obrigado, você me deu o negócio. Agora já aconteceu. Então como é que você vai ficar no estado de gratidão se você está querendo uma outra coisa que você não tem ainda? Aí você perde a gratidão, perde a paz, perde a satisfação, perde o equilíbrio. Como eu falei, aí você vai ter inveja de quem já tem o negócio. Enfim, aí todas as outras contaminações vão aparecer que você deixou. Então, muita atenção. E como eles botaram aqui, shanei, gradualmente. Shanei, aos pouquinhos. Está escrito assim. Aos pouquinhos. Isso é um longo processo, mas você tem que começar isso já, o dia inteiro, trabalhando. Aí vai ficar. Aí você, perdeu o controle, como Krishna fala, traz de volta. Aí você vai se esforçar. De novo. Aí você traz de volta. E pior, quando você fez, não é tão fácil trazer de volta. Já ficou um negócio lá. Você já sujou. Entendeu? Demora para aquele desejo, para aquele anseio, para aquela sensação que você criou do futuro, aquela expectativa. Isso não é assim que se desfaz assim, não. Depois que você fez, meio que ficou. É como você vê uma imagem. Tipo assim, você não consegue apagar essa imagem só. Você já viu a imagem, agora está lá. Você vai aos poucos, você vai esquecer, né? Mas você já viu, está visto. Vai demorar agora para você esquecer a imagem. Não é assim? Você viu o negócio? Você vê um filme de horror, você fica triste. Aí você viu aquela imagem que você... agora eu vou ficar com essa porcaria na cabeça aqui quanto tempo, né? Agora é tarde. Não tem como dizer, foi mal. Não, agora já era. Tá lá. Tem que digerir. Tem que digerir. Esse digerir, ele vai te trazer, ele vai te dar dificuldade, né? Ele vai te consumir um pouco. Digerir e consome, né? Então ele vai te consumir um pouco. Então assim, aconteceu, é ruim que aconteceu. Então você não pode deixar, quanto mais você deixa acontecer, maior fica. É como uma imagem de novo. Se você olha rapidinho é uma coisa. Se você fica meditando na imagem, ela vai gravando, né? Então é assim, um desejo material que você começa a cultivar uma situação futura, você cultiva, ele vai ficando cada vez maior. Aí vai ter que passar muito tempo, aquele momento que você tinha planejado vai ter que passar, ou até acontecer e de forma insatisfatória, como vai ser, e você ficar queimado, agora, sabe, para ficar... Vai demorar. Então, mente estável para lidar com esse karma renun. Aí, quando você começa, esse é o primeiro passo. Aí quando você começa a fazer isso, por isso que Krishna fala sobre desejo fruitivo, tantas vezes no Bhagavad Gita, mas ele não fala só disso. Depois, mais para frente, ele fala do desejo fruitivo todo o Bhagavad Gita. E é lá no capítulo 14, quer dizer, ele fala no capítulo 13, mas aí ele começa a enfatizar a questão dos modos da natureza material. Ele começa a ensinar sobre os modos um pouco mais para frente até. Porque primeiro, um pouquinho de controle da mente, você está tendo a mente um pouco mais estável, aí você, quando não quer mais desejar situações futuras, você já começou a tirar da sua vida o modo da paixão. Que a definição do modo da paixão é anseios ilimitados. Então, quando você começa a diminuir os seus anseios, você começa a diminuir o modo da paixão. O modo da paixão é isso, é você querer coisas, experiências e reconhecimento. Isso é basicamente o modo da paixão. Você quer fama
experiências e ganhos. Ganância, luxúria. Esse é o modo da paixão. Então, quando você começa a reduzir o modo da paixão, olha só, uma coisa vai dar na outra. Você começou a trabalhar esse karma renewed, você começou a trabalhar esses anseios futuros, lista de felicidade condicionada, esse sonhar na lista. Você não só faz uma lista e bota lá com uma lista de compra, 3 tomates, ok. Não, você fica viajando na coisa, vivendo, tudo aquilo ali está detonando com você. Então, você diminui isso, com isso, naturalmente, por consequência, você está diminuindo o modo da paixão. E o que acontece quando você diminui o modo da paixão? Você vai diminuir o modo da ignorância. Por quê? Porque o modo da ignorância, ele é o resultado do modo da paixão dando errado. O modo da ignorância é a paixão dando errado. O Krishna explica que quando você tem um desejo, aí você tem a frustração, aí você tem raiva. Naturalmente o desejo leva à raiva. Porque não vão ser todos satisfeitos, não vão ser satisfeitos do jeito que você queria, no tempo que você queria. Então essa diferença entre a sua expectativa e a realidade, ela vai gerar, no mínimo, insatisfação, mas na verdade insatisfação já é um reflexo de raiva. Quanto maior a diferença, maior, aí vai virar raiva mesmo. Virar raiva, uma coisa que é impressionante. Eu comecei a observar isso mesmo uns anos atrás e é impressionante como você se coloca para ficar com raiva quando você fixa uma coisa material, você fixa um desejo material. Como você fica propício à raiva? É garantido. Coisa mais, você pode falar assim, poxa, é importante para mim, eu vou me divertir muito e tal, mas eu tenho que sair daqui às 2 horas. Pronto, começou a te atrasar de sair às 2 horas, o cara se chamou, você fica com raiva. Detalhes assim, você começa a ficar com raiva. E você atrapalha mesmo, poxa, queria fazer aquela pessoa, agora me chamou. Estava prontinho para ir lá para a cachoeira, cara, me chamou. Isso aqui. Aí você fica com raiva. Então, raiva é modo da ignorância. Inveja é modo da ignorância. Mas se você não tem desejo material, ou você tem pelo menos muito menos, você vai ter menos inveja. Você vai ter menos raiva. Então aí você começa a diminuir. Então tudo começa com esse desejo material. Então ele vai falando assim, então você vai ficando mais no modo da bondade, diminuindo o modo da paixão e da ignorância e vai ficando cada vez mais modo da bondade. E um detalhe interessante, o modo da bondade material que a gente chama. A gente fala assim, tem modo da bondade material e depois aqui ele fala, a gente vai transcendendo o modo da bondade. Mas a palavra para espiritualidade em sânscrito, ver se os universitários sabem, é Sudasattva, pura sattva. Então o que acontece? Na verdade, o modo material da bondade não é bondade pura. O modo material da bondade é bondade misturado com paixão e ignorância. Você ainda tem paixão e ignorância. Por quê? O mestre espiritual dá uma explicação boa. Então, o modo da bondade pura, Shuddha Sattva, é espiritualidade e já envolve consciência de Deus. Que é Shuddha Sattva, pura espiritualidade, você já é um transcendentalista, então obviamente você já está em comunhão com pelo menos o aspecto Brahma, mas você já está em comunhão com Deus. Então, ele fala assim, por exemplo, você não pode ser, você está indo no modo da bondade, mas você não tem contato com Deus, então você não está em gratidão, você não tem gratidão correta. Então isso é um elemento de tamas. Você pode estar todo bonzinho lá, ser aquele cara todo legal, veste branco e sabe, você só come
comida crua, e você faz yoga, e você faz tai chi, a sua casa é aquele tipo zen, tem uma almofadinha aqui, sabe, um arranjo de flores do outro lado, sabe, tá tudo maravilhoso, assim, você mora, natureza, e tudo legal, música, assim, só aquela música, tudo modo da bondade. Mas se você não está em comunhão com Deus, então você já está manifestando tamas. Isso. Porque você não está nem reconhecendo de onde veio todo aquele negócio bacana, aquele arrozinho, taxi, yoga, vasinho de flores. Você não está reconhecendo. Entendeu? Então já não é modo da bondade puro. Está contaminado. Então, modo da bondade puro é quando você já atingiu a espiritualidade. Então, você chega no modo da bondade, você vai reduzindo paixão. Ao reduzir paixão, você reduz ignorância, gradualmente você vai ficando cada vez mais no modo da bondade. E é por isso que Krishna passou tanto tempo falando do modo da bondade no Bhagavad Gita. Porque a gente pode trabalhar essas coisas de diferentes ângulos. Então a gente deu um ângulo aqui, ângulo de ataque inicial, mente, inteligência fixa no Supremo. Ok, então esse é um ângulo. Bem, eu vou trabalhar isso. A gente faz nossa japa, a gente tem um arata, a gente tem deidade, a gente bota pôster de Krishna na parede, a gente lê os textos sobre Krishna, Krishna Lila, Bhagavad Gita. Ok, estou atacando esse ângulo. Quero ficar com minha mente e inteligência fixa no Supremo. Mas, vou atacar outro ângulo agora, vou ficar observando a minha mente e vendo se eu estou, vou ser drástico, vou ficar lá como drástico, observando minha mente, vou trabalhar diretamente essa coisa do desejo material. Então, esse é outro ângulo de ataque. Agora, o outro ângulo de ataque é vou cultivar o modo da bondade. Porque ao fazer isso, eu também estou lidando com os desejos, eu estou chegando mais perto de poder ficar no estado de ficar com a mente e inteligência fixa no Supremo. Entendeu? Então, o yoga, às vezes, é um pouco complicado, porque ele não está oferecendo uma solução simples. Ele está te dando todo o conhecimento para você montar uma estratégia de múltiplas frentes, onde você simultaneamente vai adquirir conhecimento sobre os modos para gradualmente tornar sua vida cada vez mais no modo da bondade. Você vai cultivar devoção, você vai cultivar conhecimento, você vai ficar observando a mente, trabalhando esse estado, essa observância da mente, esse estado assim, esse domínio dos seus fluxos, dos seus movimentos psicológicos e mentais, emocionais. Você vai trabalhando várias frentes, você tem que trabalhar tudo ao mesmo tempo, porque quando um falhou, o outro está funcionando, aí o outro, e você, uma coisa vai ajudando a outra. Então você tem que trabalhar todos. E às vezes a gente vê as pessoas, vou ficar só, sabe, fiz japa, já tá bom, o resto do dia faço qualquer besteira. Japa é legal, mas não funciona. É uma frente importantíssima. Se você ficasse o dia inteiro fazendo japa, aí era outra história. Lógico, é uma frente importantíssima. Não, é fundamental. É fundamental. Mas você não pode fazer isso 1 hora e meia e passar 23 horas e meia do dia detonando a sua mente. Você vai dar um passo para frente, 1,7/8 para trás, sabe? Aí não vai fazer muito avanço. Vai fazer um pouquinho. Agora, se você faz isso, aí você está observando a mente, você está cultivando o modo da bondade, na alimentação, na casa, na arrumação, na roupa, não sei o que, no que você ouve, na música. Aí você está observando a mente, observa a mente, fica atento, traz a mente para o momento. E aí, opa, Krishna, aí de novo, foco em Krishna, Arati, olha só, Krishna, lembrei de novo. Aí você está trabalhando, né? Aí a coisa vai acontecendo. Quando você vai ver, de repente você está sentindo menos desejo material. Você fala, olha que estranho. Que negócio esquisito. Não estou tendo tanto desejo, estou feliz. Achei que eu tinha que ter desejo material para ser feliz. Não estou tendo, estou sendo feliz. Olha só que engraçado. E é bem mais feliz do que eu estava antes. Aí você percebe que fica mais fácil pensar em Krishna. E é isso que ele fala no final. Aí ele fala assim, quando a mente se livra do combustível dos modos da natureza material, extingue-se a vida. Então a gente não é da noite para o dia, mas você vai reduzindo, você vai extinguindo a sua vida material. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Essa é a nossa proposta. Todos
Todos nós estamos aqui tentando fazer isso gradualmente. De novo, Shanei, gradualmente. Extinguindo a nossa vida material. Não extinguindo as atividades. Não que a gente vai largar a família, largar o trabalho. Não, isso não tem nada a ver. A gente vai extinguir a consciência material. Enquanto, justamente, usando a ferramenta nas nossas atividades do dia. Justamente usando. E aí, cada vez mais, tudo isso aqui é gradual, né? Cada vez mais, na medida que você vai extinguindo a sua existência material, aí ele fala assim, então, a pessoa alcança a plataforma transcendental. Exatamente o que Krishna falou no Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasanatma. Quando você atinge essa plataforma de Brahma Bhuta, quando finalmente você já conseguiu baixar todo esse fogo, parou com esse processo material, desejo, lamentação, etc. e tal, daí você pode praticar Bhakti. E aqui está dizendo a mesma coisa. Então, a pessoa alcança a plataforma transcendental. Só que aqui falou assim, ficou mais legal. Da relação direta com o objeto da meditação, o Senhor. Ou seja, cada vez mais que você consegue diminuir o seu foco na existência material, ou seja, nos desejos futuros, nesse anseio, as situações futuras materiais, cada vez mais controlar os outros modos da paixão, da ignorância, você aí gradualmente você está se estabelecendo na relação transcendental. Cada vez mais. Mas você tem que fazer um trabalho, você tem que também trabalhar, baixar, tirar a sujeira, e aí naturalmente vai ficar. O mestre espiritual explica, para você ver o sol, basta que as nuvens vão embora. O sol está lá, mas está muito nublado, você não vê sol. Então as nuvens são essa contaminação, esse karma renum, que se manifesta na forma dos modos da natureza, especialmente paixão e ignorância. Então esses modos da natureza, esse karma renum, eles são as nuvens. Aí você não vê Krishna. Você sabe de Krishna, você tem um mormaço de Krishna, né? Mas você não está tendo um relacionamento, uma relação direta com Krishna. Então a gente tem que trabalhar isso ativamente. Algum comentário, alguma pergunta? Então vou ler o significado. A tradução e significado pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A interação dos três modos da natureza cria enormes obstáculos no caminho do avanço espiritual e há o perigo de a pessoa ser lançada nas trevas da ignorância. Aqueles que são experientes em psicologia prática conhecem os perigos da mente descontrolada e sempre se esforçam por trazê-la sob controle. Se alguém consegue livrar-se da influência dos modos materiais, da paixão e da ignorância, sua vida torna-se então muito auspiciosa. Controlar a mente e, através disso, livrar-se da influência dos modos da natureza material é o único meio de fazer verdadeiro progresso na vida. O único meio, o único meio de fazer verdadeiro progresso. A palavra Yasmin, neste verso, segundo Srila Sridhar Swami, indica a suprema personalidade de Deus, que é o reservatório de todo prazer. Srila Sridhar Swami é um guru, mais ou menos do século XIV.
Como se declara neste verso, Sattvena Vridhena, a pessoa deve se estabelecer firmemente no modo da bondade e então elevar-se pouco a pouco até a plataforma espiritual, onde ela pode viver na companhia da Suprema Personalidade de Deus. Algum comentário, alguma pergunta? Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Hare Krishna.